os destaques desta edição do Acontece no Rio. Votação do plano de cargos e salários dos professores do município é suspensa após invasão de manifestantes. Vacina contra o HPV vai ser gratuita. Conheça os destaques do Festival do Rio. Voltamos já já. Olá. Olá. Após reunião entre parlamentares e o prefeito, plano de cargos e salários dos professores sofre modificações. Durante a votação do projeto de lei, manifestantes invadiram o plenário e sessão foi suspensa. Desde o início da semana, profissionais da educação se concentraram próximo ao Palácio Pedro Ernesto. Em todas as sessões, as galerias ficaram ocupadas por manifestantes. Na Câmara, vereadores trabalhavam para acertar os últimos detalhes do plano de carreira dos professores do município encaminhado pelo Executivo. Após muita discussão e reuniões internas, os parlamentares foram ao Palácio da cidade propor modificações no projeto de lei. No último encontro com o prefeito, 27 emendas foram apresentadas e ratificadas pelo Executivo. Graças ao papel que os vereadores cumpriram aqui, no papel responsável de apresentar as contas, mostrar o caminho, mostrar de onde saem esses recursos, a gente consegue resolver. Entre outras mudanças, está prevista a gratificação de acordo com a formação e a equiparação da remuneração de professores com a mesma formação que exercem a mesma função. Há cerca de 40 anos, o professor 2 ganha menos que o professor 1, mesmo que tenha a mesma escolaridade. Agora, estabeleceu-se na emenda sugerida que a cada ano vai haver um aumento real durante 5 anos do P2 em relação ao professor 1, de forma que no final de 5 anos essa distorção esteja totalmente resolvida. Isso dá um aumento médio para os P2 que têm a licenciatura plena de mais de 60%. As medidas vão atingir 43 mil profissionais ativos e inativos e terão um impacto de 3 bilhões de reais em 5 anos. A Prefeitura fará um esforço, de redução de custeio, de economia e também de aumento da arrecadação para que a gente possa estar apto a pagar todo esse investimento na adequação dos profissionais da educação. O projeto seguiu para votação em regime de urgência. Foi uma sessão tumultuada, galerias lotadas, muito barulho. Esta manifestante ficou pendurada na galeria e caiu. Você vai cair aí! Olha aí, olha aí! Durante o horário destinado ao grande expediente, os profissionais da área da educação que ocupavam as galerias invadiram o plenário e a sessão foi suspensa. Uma nova sessão foi convocada para a próxima terça-feira. Não podia estar aqui com bandeiras, saudando o prefeito, saudando a Câmara, mas não é isso que aconteceu, sabe por quê? Porque essa categoria foi deixada de lado, essa categoria foi ignorada. E aí ninguém aguenta tamanha pressão. E aí faz essa pressão, ocupa a Câmara. Por isso que eu digo, isso aqui seria desnecessário se de fato o processo tivesse acontecido, sendo ouvida a categoria e entendidos os seus pleitos. O que o CEP pede em nome do magistério é um pleito impossível da Prefeitura cumprir. Se atendido ao pleito do CEP, nos conduziria àquela época que foi governada por Saturnino Braga, a falência da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E nós temos responsabilidades. As conquistas do magistério que estamos assegurando alcançará e atenderá a todos, acabando, já disse ontem e repito hoje, com uma distorção odiosa que perdura há 4 décadas. Os professores 2 serão equiparados aos professores 1, e isso atende efetivamente a toda a categoria. Terão ganho real, acima de 15%, até o patamar de 63%. Prefeitura nenhuma neste país concedeu
benefícios desta ordem aos seus funcionários. A partir do ano que vem, a vacina contra o HPV estará disponível no SUS. O público-alvo são meninas de 10 e 11 anos que receberão as 3 doses da vacina. Pelas estimativas da Organização Mundial de Saúde, 291 milhões de mulheres no mundo são portadoras do HPV. No Brasil, anualmente, quase 700 mil mulheres são infectadas por algum tipo de vírus. O câncer de colo de útero causa 270 mil mortes por ano no mundo e no Brasil. Pelas estimativas de 2011, mais de 5 mil mulheres morreram por causa do HPV. O exame preventivo é a principal forma da gente acompanhar se o HPV está fazendo alguma alteração na célula do colo. Então, o ideal é que a mulher, quando ela comece a ter relação sexual, ela faça regularmente os seus preventivos. O HPV tem vacina que agora foi incorporada na lista de medicamentos oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. No ano que vem, vai estar disponível. Meninas de 10 e 11 anos vão receber as 3 doses necessárias para a imunização. A vacina do HPV é uma potência de mudança, de cuidado para as nossas mulheres. O que ainda não tem alguns estudos vai precisar repetir? Depois de 10 anos ainda está protegida ou existe um reforço? Então tem algumas discussões e principalmente a idade. Certamente é importante que essa vacina seja feita antes do início da vida sexual. E no próximo bloco, luz, câmera e ação. Começa o Festival do Rio. Estamos de volta com o Acontece no Rio. Você sabe o que é um fagote e um oboé? O projeto leva música de câmara às escolas do município. A primavera chegou, mas para os alunos da Escola Municipal República da Colômbia, a primavera é musical. Dá oportunidade para que essas crianças possam vivenciar isso, né? Uma coisa clássica, um outro tipo de música, um ambiente, aí você mostrar o que é um teatro, onde você pode ter concerto, o que é um concerto, meio que preparar para um momento diferente, né? Então é essa oportunidade que acho que a gente quer que essas crianças tenham. Esse projeto da Funarte, dos concertos didáticos, permite que a gente saia um pouquinho do teatro e traga esse formato de concerto para crianças que nem sempre têm acesso, né, por motivos diferentes. Então, poder buscá-los, né, em vez de eles buscarem a gente, é bacana. E a receptividade, assim, é muito bonita, muito calorosa. Na apresentação, o grupo instrumental Trio Capitu percorre diferentes períodos da história da música. A gente procura juntar um pouco de cada coisa que a gente costuma fazer normalmente na nossa rotina de concertos e de ensaios, né? Mas preparamos com muito carinho, preocupados em não cansar as crianças, já que é uma experiência, uma situação nova para eles. Muitos deles nunca entraram numa sala de concerto. E então a gente se preocupa com isso e mostrar um pedacinho de cada período da história da música. Então a gente sai desde a época do barroco, onde nossos instrumentos eram bastante utilizados, passando pelo clássico, até os dias de hoje, passando por Chiquinha Gonzaga, até os dias de hoje na música popular brasileira. Além de apresentar o repertório, o trio explica sobre os compositores, o processo criativo e os instrumentos, alguns desconhecidos pelos alunos. Alguns eu conhecia, alguns não, como a flauta eu conhecia. Agora os dois não, agora eu conheço. E como explicar sobre o fagote? Procuro não fazer muito rodeio, né? Bom, mostra isso aqui é o fagote, é um instrumento, como vocês podem ver, pequeno, aí já dá uma quebrada neles, né? Mostra, pergunto o tipo de material e eles já veem que é madeira, coisas que é possível para eles responder, né? Material, madeira, com metal, aí a palheta, que é de cana, eles já ficam assim mais familiarizados. E aí vai embora, né? Você fala que é muito antigo, que não sei o quê, e toca um pedacinho de uma música conhecida de desenho, aí familiariza. Eu acho mais fácil do que distanciar e falar alguma coisa muito complicada. Na apresentação, as crianças descobrem, por exemplo, que a compositora Chiquinha Gonzaga compôs a primeira música aos 11 anos, a mesma idade de alguns deles.
Os alunos expressam em cartazes na parede o que sentiram durante a apresentação. Eles estão, assim, maravilhados. Nós estamos e eles também. Então, assim, frases de criança. Gente, o mundo é muito mais feliz com esse tipo de música. E, assim, que eu acho que eles acalmaram, deram uma centrada, estão muito concentrados. Eles estão curtindo esse momento na escola. Começa a 15ª edição do Festival do Rio. O primeiro filme brasileiro em 3D é uma das principais atrações do evento. Com protesto na porta, o Festival do Rio estreou. E os números são impressionantes. São 350 filmes de 60 países que serão exibidos em 30 cinemas. Um total de 1.600 sessões em 15 dias. E a grande novidade esse ano é que quase metade dos filmes que serão exibidos são documentários. É a realidade na tela do cinema e fora dela também. O festival traz esse ano grandes filmes internacionais que estão sendo exibidos nas principais mostras mundiais. E está com sotaque alemão. O país está presente na mostra Foco Alemanha, que traz para o Rio os últimos lançamentos e os destaques da indústria germânica. Na Premier Brasil, serão apresentados mais de 40 longas-metragens e mais de 30 curtas brasileiros, a maioria inédita, como o documentário Cidade de Deus, 10 anos. Nós fomos para o Rio numa Kombi buscar armas, aí chegou em Juiz de Fora, Barreira. Opa! Fleury chegou na porta e disse assim: aí, ô Russinho, não tinha nada com nada e vai sair em sequestro, hein? Eu fiquei calado. Acho que reflete um pouco essa tendência mundial, assim, tanto das novas tecnologias, quanto desses protestos, que eu acho que isso reflete um pouco no cinema, nas artes, e eu acho que o documentário mostra um pouco isso também, né? De olho no futuro, o festival tem o Rio Market, área voltada para o mercado, com cursos e debates que vão abordar temas como Netflix, que revolucionou o mundo do entretenimento, e a exibição em 3D. Aliás, esse formato de exibição já é uma realidade no festival. O filme de abertura é a coprodução entre Brasil e França, o longa em 3D Amazônia, uma ecoaventura contada sob o ponto de vista de um macaco. O maior desafio é conseguir criar um filme e propor um filme que realmente dê conta de mostrar a maravilha, a grandiosidade, a importância, a beleza que tem essa nossa floresta, né? Esse patrimônio da humanidade que, pela bênção de Deus, assim, tá grande parte dela no Brasil, assim. Foi um trabalho muito complexo mesmo, assim, foram 3 anos de filmagem, todos os nossos personagens são animais, né? Então é uma ficção com animais na Amazônia, todo filmado em 3D. Então foi realmente um desafio constante, assim, diariamente a gente precisava se reinventar, se reimaginar o nosso plano de filmagem. Eu, como roteirista, para mim o maior desafio foi construir a história de um personagem que é um macaco. Ele tem uma aventura para viver, tinha um roteiro, eu escrevi o roteiro, mas o limite é o limite de que o protagonista é um macaco. Segundo Valquíria Barbosa, uma das diretoras do festival, o evento também contribui para a diversidade cinematográfica na cidade. O festival é um festival democrático que está na cidade inteira. Nós estamos da Zona Oeste, a Zona Norte, Zona Sul, Centro, ocupando a região portuária mais um ano, acreditando, apostando nesse projeto. Enfim, eu acho que isso daí é o que mostra que é a nossa cara. E o Acontece no Rio fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, é só acessar câmara.rj.gov.br. Até a próxima!